Bom dia. Bom dia, garotos. Bom dia, garotas. Vamos lá, vamos começando aqui com mais uma aula da Escola de Filosofia. E desta vez temos uma missão pela frente bastante gloriosa. É a análise do texto de Platão chamado O Timeu. O Timeu. Eu já tinha esgotado minha cota de Platão para esse canal, pelo menos por enquanto, né? Eu já falei de muitos textos de Platão, tinham muitos outros para serem comentados, mas eu já tinha para mim que já tinha falado o suficiente sobre esse texto. Acontece que uma das pessoas que se inscreveu no canal pediu para que sugeriu, né? Fez uma sugestão, aquelas coisas que você joga no ar assim. E eu resolvi, eu vi com bons olhos a possibilidade de fazer uma aula explicando um pouco sobre o Timeu de Platão. O Timeu de Platão não é um texto muito simples, portanto é sempre bom que alguém explique para que fique mais claro para quem queira lê-lo. Então, o objetivo aqui hoje, o objetivo do nosso encontro de hoje é verdadeiramente explicar as principais ideias do Timeu. Qual é a importância deste texto? É neste texto que Platão descreve uma parte da sua teoria do conhecimento. Fundamentalmente, do que se trata o texto? Do que se trata o Timeu? O Timeu é um discurso de um sujeito chamado Timeu, e Platão usa Timeu para dar voz às suas teses. O Timeu é um discurso sobre a origem do mundo e do homem. Ponto final. Então, se você ler o Timeu, é isto que você vai encontrar. Você vai encontrar um texto sobre a origem do mundo e a origem do homem. Platão tentando nos explicar como, para ele, surgiu o mundo e surgiu o homem. Isto é o Timeu. Portanto, se você sempre teve curiosidade de saber de onde nós viemos, como o mundo foi feito, etc., aqui está a sua chance. Quem disse que internet não é cultura? Aqui está a sua chance. Platão deu a resposta. Basta que você acredite nele e você terá achado a resposta que você tanto procurava. Pois bem, vamos a uma breve análise da obra. Não, vejam o seguinte. Para você entender a importância do pensamento de Platão, neste sentido, no sentido de teoria do conhecimento, eu acho que é muito interessante começar descrevendo uma luta ideológica que existia nos tempos de Platão. O que eu quero dizer é que antes de Platão escrever o que ele escreveu, tinham dois sujeitos discutindo uma coisa e estes dois caras não chegavam a um acordo. E a importância de Platão é que Platão conseguiu unir as duas filosofias desses sujeitos. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Heráclito e Parmênides. Então, neste momento, o que eu vou fazer de início, isto não está no Timeu, mas o que eu vou fazer de início é descrever a polêmica em torno de Heráclito e Parmênides, para que nós possamos entender exatamente qual é a grande inovação do pensamento platônico. Então vamos lá. Vamos lá, vai.
Vamos lá. Qual era a pergunta central? Qual é a pergunta central aqui do começo da nossa reflexão? A pergunta central, e eu quero que vocês reflitam sobre esta pergunta, eu sugeriria até que vocês parassem o vídeo e pensassem um pouco sobre ela, é assim que se faz em filosofia. A pergunta central é: o que nos permite dizer que uma coisa é verdade? Essa é a pergunta, né? O que nos permite afirmar que algo é verdadeiro? É por aí que nós vamos começar. O que dá base para nós afirmarmos que alguma coisa é verdadeira? Por exemplo, se eu pego uma banana e ponho na minha frente, aí eu digo: isto é uma banana. Verdadeiro ou falso? Eu estou com a banana na minha frente, alguém diz: verdadeiro. Pois é, a pergunta que eu estou fazendo é: o que te permite dizer que as coisas são como são? Qual é o fundamento da verdade? A princípio, essa pergunta pode te parecer tola e ridícula. Afinal de contas, você está vendo as coisas. E se você está vendo as coisas, é óbvio que elas são verdadeiras, não é? Pois bem, acontece que Parmênides vai nos enfiar num enrosco tremendo nesse sentido. E agora eu quero que vocês pensem numa coisa. Vejam vocês o seguinte. Reflitam comigo. Imaginem que isso daqui é uma banana. Imaginem. Se eu colocá-la aqui e fizer a pergunta: o que é isso? Vocês vão me dizer: é uma banana. Aí eu faço a pergunta: por que é uma banana? O que te permite afirmar que isso é uma banana? E aí o que você vai fazer é começar a citar características da banana. Então você pode dizer: isto é uma banana porque é amarela. E as bananas são amarelas. Você também poderia dizer: isto é uma banana porque eu provei um pedaço e o pedaço que eu provei era doce. E a banana é doce. Ou, isto é uma banana porque ele tem um determinado formato. Ou, isto é uma banana porque serve para comer. Vejam, essas respostas estão erradas? Analisem comigo. Se eu pegar esta mesma banana que está na minha mão aqui e eu deixar em cima da mesa durante um mês, o que vai ter acontecido com a banana? Ela vai ter apodrecido. Aquilo que era amarelo e que eu usei para defini-la como banana, não vai ser mais amarelo, vai ter mudado. Vai ter ficado preta. Aquilo que era doce e que eu usei para definir a banana, vai ter ficado amarga, ou pior ainda. Aquilo que tinha um formato apodreceu e ficou com uma forma diferente. Deu uma encolhida, deu uma
uma esfacelada, sei lá como é que fica uma banana. E aquilo que antes eu poderia usar para comer, agora eu não posso mais usar para comer. O que eu estou querendo dizer é que o objeto que nós dissemos que é uma banana e dissemos porque apoiamos o que dizíamos em algumas características que demos, ela é amarela, ela é doce, etc. Este objeto, com o passar do tempo, mudou. E se ele mudou, a pergunta central é: se antes ele era uma banana, o que ele é agora? Ao que você responde: é uma banana. Ainda é uma banana. Mas note, como este objeto apodrecido pode receber o mesmo nome sendo algo completamente diferente do que era antes. Com esse exemplo da banana, o que eu estou querendo dizer é que para eu afirmar que uma coisa é algo, aquela coisa não pode mudar. Ela deve ser aquele algo sempre. Uma coisa que é, deve ser sempre. Senão, não é. Percebam, a discussão aqui, ela gira em torno da seguinte pergunta: como eu posso afirmar que algo é alguma coisa se este algo está mudando? Teoricamente, o que é, para usar a linguagem de Parmênides, teoricamente o ser, aquilo que é imutável, não pode mudar. Se algo muda, aquele algo não é. Por quê? Porque uma mesma coisa não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Se eu digo que isto é uma banana, isto tem que ser uma banana sempre. Não pode mudar. Se eu tenho uma coisa que hoje tem uma forma, amanhã tem outra forma, depois da manhã tem outra, hoje tem um gosto, hoje tem um cheiro, hoje tem uma cor, amanhã tem outra, a pergunta que eu faço é: como defini-la? Como eu posso definir um objeto que está sempre mudando? Essa pergunta é central para começar a conversa. Eu queria que vocês pensassem sobre ela. Como eu posso definir um objeto que está sempre mudando? Isto é um microfone. Mas ora, se este objeto que eu chamei de microfone, ele está submetido à mudança, como eu posso defini-lo? Porque veja, se eu digo isto é X, X deve ser definido pelas propriedades que são imutáveis nele. Não podem mudar. Porque uma coisa não pode ser hoje uma e amanhã outra.
Por quê? Porque se for assim, ela não é nenhuma e nem outra. Ela é um não ser. Se x pode, com o passar do tempo, virar y, e com o passar do tempo de y virar z, ele não é nem x, nem y e nem z. Se algo está submetido à mudança, como eu posso bater na mesa, pôr o pau na mesa e afirmar isso é aquilo? X é isso. Isto é uma banana. Como eu posso afirmar? Se amanhã tudo o que eu usei para definir a banana vai ter mudado. Como eu posso afirmar? Então perceba, a verdade, ela precisa de estabilidade. Algo que é verdadeiro não pode mudar, porque senão não é verdadeiro. Algo que é verdadeiro, se é verdadeiro, deve ser verdadeiro hoje, amanhã e sempre. Ora, se eu ponho aqui um objeto aqui, digo, esse objeto é uma banana, porque é amarela, e no dia seguinte ela é preta, ela está preta, o que ela é então? Se ela mudou assim? Qual é o fundamento da minha verdade? Acho que vocês estão conseguindo entender qual é o debate inicial aqui de Parmênides. A constatação é simples. Se o mundo muda, se as coisas no mundo estão em permanente mudança, não há nada no mundo que possa ser verdadeiro em si. Não há nada no mundo verdadeiro em si. O mundo é uma ilusão. Isso é Parmênides. O mundo é uma ilusão. Por quê? Porque o ser, aquilo que é hoje, amanhã e sempre. Não muda, não pode mudar. Se x pode mudar para y, ele não é nem x nem y. Por quê? Uma mesma coisa não pode ser duas diferentes. Então a constatação é que, bom, se o mundo está mudando, o mundo não pode ser. E aí Parmênides define o ser, aquilo que é imutável, aquilo que é eterno, não está no mundo. O mundo é uma ilusão dos nossos sentidos. O que os nossos sentidos veem é sempre a mudança. Já reparou? A comparação é com um rio. Veja um rio. Um rio nunca é o mesmo. As águas que passam pelo rio são sempre diferentes dos que aqui já passaram. Elas nunca se repetem. E este é o mundo. É como um grande rio. Sempre diferente, sempre mudando. Ora, se é assim, como dizer isto é verdade, aquilo é verdade? Como posso dizer isto, se está tudo mudando? Essa era a posição de Parmênides. Me digam, qual é o problema dessa posição de Parmênides? O problema é que, com essa constatação, o conhecimento
digamos, para usar a linguagem moderna, a ciência, ela fica impossível. Não é possível fazer ciência. Se eu chego à conclusão de que o mundo está sempre mudando e é impossível definir algo que muda, pois então pronto, acabou a ciência. Porque o que é a ciência? É a definição de conceitos que não mudam. Já pensou? Eu defino o átomo e aí no dia seguinte ele mudou. Então a definição já está caduca. Preciso dar outra definição. Se eu preciso dar uma definição a cada instante para as coisas, porque elas estão mudando, é impossível que o conhecimento seja construído. A possibilidade da ciência vai por água abaixo. E aí Parmênides tem o ser. Existe o ser, aquilo que é imutável, mas ele é inalcançável. Não é possível chegar nele. Por quê? Porque o mundo não tem nada a ver com ele. Essa é a dicotomia de Parmênides. Ou as coisas são, ou as coisas não são. É o ser e o não ser. Ou as coisas são ou não são. O mundo muda sempre, portanto ele não é. E o ser? O ser é. Mas no mundo não há nada que seja o mesmo sempre. Portanto, o ser não está em lugar algum do mundo. Portanto, não é possível encontrá-lo. Não é possível chegar nele. A perspectiva de Parmênides, logicamente, pode até ser coerente. Mas ela nos deixa num embaraço imenso. Ela nos deixa parado num lugar e eu não consigo avançar. Eu não posso fazer ciência, porque os conhecimentos dos sentidos, do que eu vejo, estão sempre mudando, então eu não posso fazer. E o ser, o ser é a única coisa que não muda, mas ele é inalcançável. No mundo não há nada que diga respeito ao ser, porque o mundo é mutável. Então pronto, é o problema. A questão aqui é, eu só posso definir algo quando esse algo for imutável, porque aí a sua definição não muda. Mas no mundo não há nada imutável, portanto não posso definir o mundo. E o ser, aquilo que é imutável, esse eu posso definir, mas esse eu não sei o que é. Esse é inalcançável para mim. Por um outro lado, nós temos as ideias de um fulano chamado Heráclito. Heráclito tem uma história de vida fodida, cara. Heráclito, você sabe que ele morreu no meio da praça. Ele morreu no meio da praça lá acho que de Atenas, sei lá da onde. E ele morreu ali e ninguém se deu conta muito disso. Ele era uma espécie de mendigo que ficava andando por aí e tal. Heráclito, ao contrário de Parmênides, vai afirmar que o ser é a mudança do mundo. O ser é a mudança do mundo. Por quê? Porque Heráclito vai dizer, olha aqui, embora o mundo mude e muda mesmo, ele não muda aleatoriamente. Ele não muda desordenadamente. Ele muda com uma ordem, uma espécie de ordenação da mudança. Que ordem? É a oscilação entre dois opostos. O mundo muda oscilando entre seus dois opostos. Como assim dois opostos? Quente ou frio? O mundo muda.
mas muda dentro desse parâmetro. Agora, mesmo com isso, o problema permanece. E a pergunta que nós poderíamos fazer para Heráclito é: tudo bem, como definir o mundo a partir de uma mudança? Ou seja, como definir um ser a partir de algo que muda sempre? A dificuldade permanece. Se os meus sentidos, se aquilo que eu vejo está sempre mudando, como eu posso dizer aquilo é verdadeiro se amanhã ele não vai ser mais aquilo? Se você entender a solução que Platão dá a esta questão, a esta problemática, se você entender isto, você vai começar a entender a importância de Platão. Veja como Platão resolve isso. Platão faz o seguinte, o cara era foda, dá uma olhada. Ele pega o ser de Parmênides e põe no mundo das ideias. Ele pega o ser de Heráclito e põe no mundo sensível. Ou seja, temos um mundo sensível, temos um mundo das ideias. O mundo sensível, o mundo que nós estamos sentindo aqui, ele muda sempre. Tudo bem. O mundo das ideias é o mundo imutável, é o mundo do ser. Lá estão todas as ideias das coisas do mundo. Cadeira perfeita e imutável, bule perfeito e imutável, panela perfeita e imutável, justiça perfeita e imutável. Estão lá no mundo das ideias. E o mundo sensível? O mundo sensível não tem ideias, tem coisas, tem objetos, imperfeitos, imutáveis. Aí você vira para mim e diz, tá, e qual é a grande solução? Como Platão resolve o problema de Heráclito e Parmênides? Simples, meu amigão. Existe um mundo sensível e existe um mundo do ser. Existe um mundo imutável. Mas o que Platão diz é que o mundo sensível é um reflexo do mundo das ideias. O mundo sensível, ele participa do mundo das ideias. O mundo sensível é uma sombra do mundo das ideias. Em suma, o mundo sensível é um reflexo imperfeito do mundo das ideias. Agora o mundo sensível pode se tornar uma ponte para o mundo das ideias. Vamos retomar. Vejam só. Parmênides. Tudo no mundo muda, portanto o mundo não é. E o ser é. Isso é Parmênides. Problema de Parmênides, existe um vácuo aqui intransponível. É como partir do não ser para o ser. Isso é Parmênides. Como Platão resolve isso? Tudo no mundo muda. Existem as ideias imutáveis. Só que essas ideias, elas são refletidas no mundo sensível. E o mundo sensível? O mundo sensível é uma sombra dessas ideias. Portanto, o mundo sensível guarda uma semelhança imperfeita com essas ideias. E esta é a ponte que eu posso usar para partir do mundo sensível para as ideias. Entre o ser de Parmênides e o não ser, o mundo sensível, Platão põe
um ser que é o seguinte, desse objeto que eu estou vendo no mundo, qual é a relação que ele tem com um objeto ideal? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas no mundo de Parmênides existem dois tipos de entidades. Existe o ser e o não ser. No mundo de Platão existe três. Existe o ser, o não ser e o ser por participação. O que é o ser por participação? É justamente o grau de aproximação que aquele objeto que eu estou vendo no mundo tem das ideias imutáveis. Vamos colocar isso de outra forma. Essa nossa banana muda sempre. E muda porque existe... essa nossa banana muda sempre. Essa nossa banana tem uma ideia de banana perfeita. Só que essa nossa banana, ela não muda indefinidamente. Ela muda dentro de um parâmetro de banana. Dentro de uma ideia de banana. Em outras palavras, essa banana nunca pode se transformar num rinoceronte. Nunca pode se transformar num abacaxi. Nunca pode se transformar numa frigideira. Não. Ela vai se transformar, mas ela vai se transformar dentro de um limite, que é a sua ideia. A ideia, ela é uma espécie de moldura do objeto e do que ele pode se transformar. Portanto, os objetos no mundo, eles mudam, mas eles não são totalmente desconhecidos, não. Você pode conhecer aquilo dos objetos que compõe a sua ideia. Uma galinha, por exemplo, ela pode ser de várias cores, mas ela vai sempre ter bico, senão não vai ser galinha. Há uma correspondência entre o mundo real e o mundo das ideias. As coisas no mundo real, embora elas mudem, elas guardam uma semelhança, uma participação, uma aproximação, um grau de aproximação quando comparados com as ideias perfeitas. E é esse grau que nos permite conhecer a verdade. Esta é a solução de Platão. Platão não vai dizer que o mundo verdadeiro, o mundo do ser, é o dos sentidos, como dizia Heráclito. Não. Os sentidos realmente nos enganam, como diz Parmênides. Eles realmente nos iludem. Mas eles nos iludem mostrando sombras de ideias perfeitas. E é a sombra que me permite dizer que existe uma ideia perfeita. A sombra, ou seja, os objetos sensíveis, a sombra, ela não é algo indefinido, completamente indefinido. Não, ela é algo imperfeito em relação ao perfeito. Mas ela não é indefinido. Ela é, assim, uma cópia mal acabada, uma cópia mal feita. Mas ela ainda assim é uma cópia de algo que existe. E esta cópia me permite o conhecimento. Então, este eu julgo ser um pontapé interessante para que nós comecemos a análise do Timeu. Com essas questões esclarecidas, espero ter sido claro. Eu acho que aqui nós já estamos num ponto bem interessante para discutir o Timeu. Então veja, o que é o Timeu? O Timeu é a explicação sobre
como surge o mundo e o que ele é. E como surge o homem e o que ele é. E eu já adianto para vocês que tanto o homem quanto o mundo são duplos. Tanto o homem quanto o mundo têm um corpo material, sensível, e tem uma alma. Uma alma. Então vamos entrar no texto do Timeu. Vamos lá. O Timeu começa com Sócrates dizendo que estava cansado e que gostaria de ouvir alguém falar. Timeu toma a palavra, junto com um fulano chamado Critias. Pois bem, Platão vai colocar na boca de Timeu as suas teses. O livro começa com um pequeno discurso de Critias sobre uma cidade lendária chamada Atlântida. Esse discurso depois vai ser continuado num outro diálogo platônico chamado Critias. Esse discurso não tem importância aqui. Critias vai descrever rapidamente uma cidade lendária que existia numa ilha depois do Gibraltar, chamada Atlântida, com quem Atenas antiga lutou, etc. Isso não nos interessa aqui. Então, nós já podemos pular direto para o discurso de Timeu. Esse texto de Platão, ele tem uma característica um pouco diferente dos outros. Por quê? Em geral, os textos de Platão são diálogos, onde Sócrates discute com vários interlocutores. Mas nesse discurso, Timeu vai conversar sozinho. Quer dizer, não é conversar sozinho, mas o discurso é a fala, o texto é a fala do Timeu. Timeu não vai dialogar com ninguém. Timeu vai fazer um grande discurso. E nesse discurso, ele procura expor como para ele surgiu o mundo, como para ele surgiu o homem. E a resposta que ele dá é surpreendente. É muito interessante. Lembrem-se que nós estamos falando aqui de um período aproximadamente de 400 a.C., ou seja, 400 anos antes da era cristã. Quando eu começar a falar do texto, vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Vamos lá. Timeu vira para o pessoal lá e fala o seguinte: tudo bem, vocês querem saber como o mundo começou? Como o mundo foi criado? Então eu vou explicar para vocês. E a primeira coisa que Timeu fala é: o mundo foi criado por um demiurgo. O mundo foi criado por um demiurgo. O que desgraça é um demiurgo? Um demiurgo é um deus. É um deus único. Veja só que interessante que está ficando esse negócio. 400 anos antes de Cristo, Platão veio com essa. Quem criou o mundo? Deus. Mas não aqueles deuses gregos, não. Um Deus único. Um demiurgo. Um Deus único criou o mundo. Como este demiurgo criou o mundo? Era o seguinte: ele estava lá na sala dele, assistindo futebol. Aí o time dele perdeu e ele ficou zangado, né? Porra, não sei o quê. Aí ele ficou
tão aborrecido que resolveu criar um mundo. Essa parte, eu tô zoando com essa parte, né? Mas no final das contas ele estava lá no lugar dele, lá na sala dele, e ele falou assim, bom, vou criar um mundo. Meu time de futebol perdeu, vou criar um mundo. E aí, como ele criou o mundo? Ele criou o mundo a partir de um modelo de mundo. Isso é muito importante. Ele tinha, no lugar que ele estava lá, ele tinha o que Platão chama de arquétipo, e ele cria o mundo a partir deste arquétipo. O que é um arquétipo? É um modelo. É um modelo. Imagine a cena. Deus tinha um modelo de mundo na frente dele. E aí, ele tinha aqui uma matéria em desordem, uma massa desordenada. Imagine argila esparramada. E aí ele tinha aqui do lado dele o modelo do mundo ideal, o arquétipo ideal de mundo. Tudo que ele teve que fazer é pegar essa matéria que estava desordenada e copiá-la de modo que ela ficasse o mais parecida possível com o arquétipo que ele estava vendo. Foi assim que o Demiurgo criou o mundo. Percebam a diferença que existe entre este Demiurgo de Platão e o Deus cristão, por exemplo. O Deus cristão cria o mundo a partir do nada, a partir das ideias da sua cabeça. O Demiurgo não. O Demiurgo, quando vai criar o mundo, ele pega uma massa desordenada de elementos e ele organiza, molda esses elementos com vistas a um arquétipo, a um modelo que lhe serve de base. O trabalho desse demiurgo que criou o mundo não é um trabalho propriamente de fazer as coisas existirem do nada. É um trabalho de organizar uma massa desorganizada. É como se fosse um artista, como se estivesse fazendo uma escultura. É assim que foi criado o mundo, como uma grande escultura, uma grande estátua. E quem é o artista? O artista é um demiurgo, é um deus, que estava vendo o modelo perfeito de mundo e foi moldando essa massa que ele tinha de acordo com o modelo que ele estava vendo. É assim que o mundo surgiu. Depois que ele deu forma a este corpo, e este corpo, ele se tornou belo e bom, porque o próprio demiurgo era belo e bom. Depois que ele deu forma a este corpo, ele colocou neste corpo uma alma. E ele deu a essa alma um intelecto. E o que é um intelecto? É uma inteligência.
é uma espécie de mecanismo de funcionamento. É uma espécie, de motor permanente, de inteligência, uma espécie de razão universal, uma espécie de ordem natural. Quando o demiurgo pegou algo que estava desorganizado, organizou e colocou dentro uma inteligência, o mundo, que era uma pulsão de coisas em desordem, se transformou naquilo que os gregos chamavam de cosmos. O que é o cosmos? É um todo organizado e harmônico. Essa inteligência, esse intelecto, era um princípio de ordenação, de organização. As coisas são inteligentes. Elas sabem o seu lugar, cada uma delas. No mundo, perceba, a natureza, por exemplo. Pega o exemplo da natureza. Cada animal sabe o seu lugar no mundo. Eles são compostos por uma inteligência que lhes permite ocupar os lugares que lhes correspondem, segundo a criação do mundo. Por que o Deus, o demiurgo, precisou criar este princípio de ordenação, essa inteligência, esse intelecto? Sabe por quê? Porque ele não ficaria cuidando do mundo para sempre. O Deus de Platão não é que nem o Deus cristão que fica vendo para o mundo, olhando para o mundo e ordenando as coisas no mundo, atendendo preces e influenciando no funcionamento do mundo. Não. Ele é um Deus que cria o mundo, lhe dá uma inteligência e vai embora. Aí está mais uma diferença do Deus cristão para este Deus aí. O Deus cristão, ele tem uma coisa que se chama providência. O que é isso? É assim, ele governa o mundo. Esse é o Deus cristão. É um Deus que governa o mundo. Ele ativamente governa o mundo. Ele está sempre lá de olho, influenciando, etc. Esse é o Deus cristão. O demiurgo de Platão se manda depois de criar o mundo. Se manda é modo de dizer. Ele lava as mãos e fala, bom, agora é com vocês. E deixa que aquela inteligência que ele pôs no mundo governe o funcionamento das coisas. Correto? Veja que coisa interessante. Nós dissemos que o demiurgo criou o mundo com base naquele arquétipo, naquele modelo de mundo. Vamos falar um pouco sobre ele. Aquele modelo de mundo, como modelo, ele tinha algumas características. Primeiro, ele era perfeito. Segundo, ele era imutável. É um modelo. É o ser. Provavelmente é o ser. Terceiro, ele abriga nele mesmo todos os objetos, todas as ideias perfeitas que existirão depois no mundo. Ele abriga dentro dele todas. Então, neste arquétipo de mundo está a ideia de cadeira, a ideia de microfone, a ideia de homem, a ideia de lagartixa, a ideia de cachorro, a ideia de jabuticaba, todas as ideias, a ideia de justiça, todas as ideias estão lá. E este arquétipo, este modelo, ele tem um princípio de funcionamento. E aqui
Esta é a chave para você entender o pensamento de Platão. Qual é o princípio segundo o qual está organizado o modelo de mundo, a ideia de mundo? São os princípios da matemática. São os princípios da matemática. A proporção, as formas, estes são os princípios fundamentais do modelo ideal de mundo. A matemática, ela é o retrato e ela é o símbolo organizador do arquétipo do mundo perfeito. O mundo perfeito é um mundo organizado matematicamente perfeito. Você vai me perguntar assim, poxa, mas de onde que Platão tirou isso? Não sei se você percebeu, mas a matemática no nosso mundo, ela é a única coisa imutável. Você sabe por quê? Porque se eu digo assim, eu sou, sei lá, se eu digo, eu sou corintiano, é possível dizer que esta opinião é imutável? Não. Por quê? Porque se eu tivesse nascido na Inglaterra, por exemplo, em circunstâncias diferentes, a minha resposta seria diferente. Se eu digo, eu gosto de feijoada, isto é imutável? Não. Porque se eu tivesse nascido em circunstâncias diferentes, digamos, se eu tivesse nascido no Sri Lanka, é provável que eu gostasse de outras coisas. Agora, não sei se você percebeu, mas as somas do ângulo de um triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo, dá sempre 180. Não é isso um mistério? Como é possível? Nós acabamos de dizer que o mundo muda, tudo no mundo muda. E parece que é mesmo, tudo no mundo muda. Se eu boto uma banana aqui, ela vai mudar. Eu estou mudando. Daqui a 10 anos serei completamente diferente. Vocês mudam. O computador muda. Tudo muda. Mas a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180. Sempre. Como pode? Não importa quem seja você, não importa onde você esteja, não importa a cultura que você tem. Esse pessoal que fala assim, não, opinião é relativa, cada um tem o seu, é que nem cu. Opinião é que nem cu, cada um tem o seu. Mas a soma dos triângulos, dos ângulos de um triângulo é sempre 180. Não importa quem você seja. Não importa se você é um chinês, é um árabe, é um marciano, é sempre isso. Em qualquer lugar que você esteja, é isso. E não só isso, mas milhares de outros exemplos. A matemática é o símbolo do imutável. 2 mais 2 são sempre 4. Independente do que você seja, do time que você torça, da cultura em que você esteja inserido, do lugar que você nasceu, não muda. É sempre 2 mais 2 é sempre 4. Então não é esta a razão pela qual é afirmado aqui que a matemática é a base de organização daquele arquétipo perfeito. E é claro, quando o demiurgo, de olho naquele arquétipo, cria um mundo, ele cria um mundo matemático. Ele cria um mundo
que obedece às leis matemáticas. O mundo que ele cria não sai perfeito como o arquétipo. Não sai. Platão diz, ele sai o mais perfeito possível, mas não sai totalmente perfeito. Mas as leis matemáticas válidas ali, valem no mundo também. A matemática é a ponte entre o mundo criado e o arquétipo perfeito que é um sinal da sua origem. Então percebam, colegas, percebam, o demiurgo que criou o mundo, ele é acima de tudo um matemático. O Deus que criou o mundo, ele é um arquiteto do mundo. Ele é um matemático. A mente de Deus, ela é eminentemente matemática. É um grande matemático. O próprio Deus estava submetido às leis da matemática. Ele não é onipotente. Ele estava à mercê das leis da matemática. Ele não teve escolha. As leis da matemática impõem-se à sua criação. E aí, quando o mundo é criado, ele é criado respeitando esta lei. A lei das proporções, a lei das formas. Como assim a lei das formas? Não importa o que aconteça no mundo, um triângulo nunca terá 4 lados. Então, isso é que você tem que entender. Isso é o centro do negócio. Nós estamos no olho do furacão. Por detrás desta mudança alucinada do mundo, existe uma estrutura matemática que pode ser entendida por nós. O mundo que nós estamos vendo, ele é uma grande equação. Ele é uma grande ajuntado de formas e proporções. E aqui fica claro a influência que Platão teve, pelo menos nesse período da vida, de Pitágoras. Deus é um arquiteto. Essa analogia é fantástica. Ele cria o mundo, como o arquiteto cria um prédio, ou uma casa, ou sei lá o quê. Mas ele não cria assim. Ele cria com base em leis matemáticas. Senão aquela criação não se sustenta. Perfeito? A matéria que ele usa para criar o mundo, aquela matéria que estava disforme, ela tem 4 elementos: o fogo, o ar, a água e a terra. São os 4 elementos que fizeram o mundo. O mais legal é que alguns filósofos daquela época diziam que esses elementos, ou alguns desses elementos, eram a essência do mundo. Eram os objetos essenciais do mundo. Por exemplo, se eu não me engano, Tales de Mileto disse que o elemento essencial do mundo era a água. Aí o outro diz que é a terra. Aí o outro diz que é o fogo. Platão aqui deixa muito claro. Esses 4 elementos fundamentais da natureza
são apenas representações de formas matemáticas. E isso significa, se eu pegar no mundo um super telescópio, microscópio. Se eu pegar no mundo um super microscópio, pegar uma parte do mundo, digamos, essa tesoura, colocar lá, e olhar, e ir aumentando a potência do meu microscópio, aumentando, e for chegando nas propriedades cada vez mais básicas, eu chegarei a formas geométricas. As formas geométricas, para brincar com vocês, as formas geométricas eram a bóson de Higgs de Platão. O princípio do mundo são formas geométricas. O mundo é feito por formas geométricas. Isso aqui que vocês estão vendo não é uma caneta, é um conjunto de triângulos e de formas. É isso. Que estão aglomeradas aqui e constroem esse objeto. Se você pegar um microscópio e ir aumentando a potência dele, você vai chegando às propriedades mais básicas. Se você tiver um microscópio muito potente, você vai ver 4 elementos básicos: o fogo, o ar, a terra e a água. Só que se você focalizar nesses elementos e for ainda mais a fundo, você vai ver que eles são representações matemáticas. Cada um deles tem uma forma matemática. Uma forma geométrica mesmo. E a base dessas fórmulas é o triângulo. Veja que mágico. Veja que espantoso. O triângulo é o elemento fundamental da natureza. Lembra quando você abria o livro de ciências e aparecia lá? A partícula mais pequena do mundo era o átomo. Aí depois os cientistas encontravam lá, enxergavam melhor e não, descobrimos algo mais fundamental ainda que o átomo. Sabe essa brincadeira? Mamãe, se eu for diminuindo o tamanho aqui, aonde eu vou chegar? Num átomo, era o que dizia pra gente 50 anos atrás. Hoje já não é o átomo, hoje já é a bóson de Higgs. E é capaz de daqui a 50 anos descobrirem que tem uma coisa menor ainda que a bóson de Higgs. Pois é, o que Platão dizia é que se você fizer esse exercício, você vai encontrar triângulos. O triângulo é o princípio do mundo. O triângulo é a matéria primordial do mundo. Isso é fantástico. O mundo é composto por triângulos. Triângulos que vão se formando formas geométricas diferentes, e essas formas geométricas vão se associando de uma maneira diferente e formando diferentes objetos. E mais, as sensações que nós temos, frio, calor, sei lá, me queimei ali, queimei a mão ali no fogo do fogão, amargo, doce, as sensações que nós temos são apenas o resultado do encontro entre as nossas formas geométricas naturais, né, o modo como naturalmente nós estamos organizados, e o mundo. E as formas geométricas do mundo. O que é a saúde para Platão? É o estado de bom ordenamento dessas formas geométricas. O que é a doença? É quando subitamente eu mudo a minha forma de organização geométrica. Você é triângulos. Você nunca pensou nisso, não? Você está olhando? Você não está olhando. Eu não sei o que vocês estão olhando aí. Ah, bom, eu sei. Vocês estão olhando para um computador, né? Errado. Vocês estão olhando para triângulos pequenininhos que vocês não veem. Mas são triângulos que
que juntos formaram isso que você chama de computador. Esse é o princípio do mundo. Pois bem. Então, posto isso, colocamos assim: Deus que criou o mundo, qual era a característica principal dele? Ele era um matemático. Tudo que ele fez foi aplicar a uma matéria disforme aquilo que se chama de necessidade, uma matéria desorganizada. Tudo que ele fez foi aplicar a essa matéria os princípios primordiais daquele arquétipo, daquele modelo de mundo. Os princípios matemáticos. E aí, quando ele fez isso, ele organizou o mundo. Botou ordem na casa. Fantástico, fantástico. Continuando. Veja que interessante essa passagem. Veja que interessante. O Demiurgo, em um dado momento, enquanto ele estava criando o mundo, ele teve uma grande dificuldade. Essa passagem é fantástica, presta atenção. Isso é fantástico. Em um dado momento, ele teve uma grande dificuldade quando ele estava criando o mundo. Qual foi a dificuldade? É assim. Se eu, Demiurgo, criar o mundo igual ao arquétipo do mundo, ao modelo do mundo, o que eu vou criar? Eu vou criar um segundo arquétipo. E como o arquétipo é eterno, não pode ter dois, eu não vou ter criado nada. Existe uma impossibilidade lógica de criar o mundo da mesma forma que o modelo de mundo. Por quê? Porque senão a minha criação seria o próprio modelo do mundo. Portanto, eu não poderia fazê-lo. Qual era uma das principais características desse modelo? É a eternidade. É a eternidade. Eu não poderia criar um mundo eterno. Porque senão eu criaria ele mesmo. Então, se eu preciso criar um mundo, eu preciso criar algo diferente do arquétipo para ser algo novo. E aí, é claro, se o arquétipo é perfeito, eu vou ter que criar algo imperfeito. Eu vou ter que rebaixar um pouco o meu nível para criar algo diferente. Veja que interessante. Mas aí surgiu essa dificuldade. O arquétipo é eterno, ele não muda, ele é sempre o mesmo, ele é eterno. E eu preciso criar algo diferente dele. Mas eu não posso criar uma porcaria também. Eu tenho que criar algo o mais próximo possível do modelo ideal. Algo que tem que ser diferente do modelo ideal, mas tem que ser o mais próximo possível dele. Pois bem, o modelo do mundo é eterno. Eu não posso criar algo eterno. Eu tenho que criar algo mais próximo possível do eterno. Então veja que fantástico o que o Demiurgo fez. Ele criou uma imitação móvel da eternidade. Ele criou o mundo como um objeto que imitava a eternidade se movendo.
na impossibilidade de criar algo imutável que não mudasse nunca, ele criou algo que muda, mas que muda se mantendo na eternidade. Imitação móvel da realidade, imitação móvel da eternidade. O mundo ideal é eterno. Eu não posso criar outro eterno, porque senão eu estarei criando ele mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Criar uma cópia da eternidade. Mas se a eternidade é imutável, a cópia que eu vou ter que criar é mutável. Ela muda. Então, já que eu tenho que criar algo que mude, eu vou criar algo que mude, mas eu vou dar a esta mudança uma lógica, a lógica da eternidade. Então, essa mudança que será criada, ela vai obedecer a um ciclo. Ela não vai ficar imutável como o arquétipo perfeito, mas ela vai sempre circular em torno de uma mesma base. E assim, o Demiurgo criou o mundo como a imitação móvel da eternidade. Era a imitação daquela eternidade se movendo e circulando sempre na eternidade. E aqui vem a coisa mais fantástica. Sabe qual foi o resultado desta imitação móvel da eternidade? Foi a criação de algo que entre nós atende pelo nome de tempo. Tempo. O que é o tempo? O tempo é o movimento do mundo. O tempo é o movimento que o mundo faz do início ao fim dos ciclos que ficam se repetindo sempre. O tempo é o movimento que o mundo faz repetindo a eternidade que lhe deu causa. Sou só eu? Ou você está conseguindo entender a beleza dessa reflexão? Como Platão foi genial. Eu não estou aqui querendo saber se isso é verdade, se não é verdade. Foda-se se é verdade. Veja que espantosa essa capacidade de explicar o tempo. Que saída brilhante. Platão era fantástico. Era um gênio. Veja que capacidade de abstração para explicar algo como o tempo. Isso me faz lembrar uma frase de Santo Agostinho que dizia: o tempo é uma coisa engraçada. Quando ninguém me pergunta sobre ele, eu sei o que ele é. Quando alguém me pergunta, eu já não sei. O que é o tempo? O que é o tempo para Platão? É o movimento. É o movimento do mundo. O tempo é um resultado do movimento. Pare para pensar nisso. O que é movimento? É a mudança. É a mudança. O que não muda é eterno. Não é temporal. O tempo é a mudança. É um movimento. Veja só. As coisas no mundo não mudam porque o tempo existe. O tempo existe porque as coisas no mundo mudam.
É o fato do mundo ser uma peça, uma engrenagem mutável, que existe tempo. Mas esta engrenagem mutável, ela muda sempre de acordo com uma lógica, com uma inteligência, que se repete ciclicamente. A velha concepção grega de ciclo. O tempo é cíclico. Ele não é uma coisa linear, que parte daqui e vai indo e ninguém sabe onde vai parar. Não, o tempo é cíclico. Ele fica rodando. Ele sempre volta ao mesmo ponto. O universo, o mundo, é a imitação móvel da eternidade. Por quê? Porque ele não pode ser a eternidade em si. Porque senão ele seria o modelo de mundo. Então ele precisa ser uma imitação móvel. Por que precisa ser uma imitação móvel? Porque ele precisa se mover para ser diferente. E se movendo, surge o tempo. E o tempo? O tempo submete as criaturas que se movem. As criaturas que não se movem, nunca se moverão, elas não têm tempo, elas são eternas. E aí vem... Nossa! Aí vem a parte mais bela ainda. É por isso que eu gosto da filosofia. Só a filosofia é capaz de fazer isso. Veja só. Quais são os ponteiros do relógio do mundo? Os ponteiros do relógio do mundo. O que me indica em qual ponto está o movimento do mundo? Quer dizer, em qual ponto do ciclo está o movimento do mundo? Ou seja, quais são os ponteiros do mundo? São os astros. São as estrelas. É o céu. O céu é o ponteiro do mundo. Brilhante. É por isso que Platão falava tanto em astronomia. É por isso que era tão importante a astronomia, a observação do céu. Quando eu estou olhando para o céu, eu não estou olhando para um conjunto de coisas que se movem aleatoriamente. Eu estou olhando para digamos, a roda do mundo, o motor do mundo, o ponteiro do mundo. Como se os astros me indicassem em qual ponto do ciclo natural do cosmos nós estamos. É por isso que o calendário ele é construído em cima do céu, da concepção de céu. É por isso que Platão recomenda na República que as pessoas estudem astronomia. Para quê? Para entender o movimento dos astros. Os astros, as estrelas, elas não se movem aleatoriamente. Elas se movem dado uma lógica, uma ordem. E é por isso que as suas órbitas são um círculo perfeito. Precisam ser um círculo perfeito, porque precisam sempre corresponder ao mesmo tempo, por assim dizer, ao mesmo valor. O céu é um instrumento que o Demiurgo nos deu para que nós pudéssemos entender a lógica de funcionamento do cosmos. Para que nós pudéssemos entender o movimento do cosmos, como ele se opera.
como ele funciona, qual é a sua lógica interna. Quais as leis matemáticas que o governam? Quais são as leis da proporção que governam o mundo? Fantástico! Fantástico! Fechando a questão, o tempo é a série infinita de revolução dos astros. Revolução no sentido de evolução que se repete. Então, revolução, né? Revoluir. Evoluir para um mesmo ponto. É isso que faz o céu. É isso que faz o céu. Não os planetas. Os planetas não. Veja, Platão diferencia, digamos, seres errantes e seres não errantes. Os planetas são seres errantes. Eles vão viajando aí pelo céu. Mas as estrelas não mudam de lugar. Elas são o verdadeiro mapa do mundo. A estrela X está aqui, no outro dia ela vai estar no mesmo lugar. E todos os seres que circulam ali, planetas, o Sol, a Lua, todos eles são parte dessa marcação do movimento do mundo. Como se fosse um grande relógio com diversos ponteiros, que vão ter o ponteiro do segundo, o ponteiro da hora, o ponteiro de não sei o quê, que vão compondo um todo, que quando você conseguir olhar como um todo, vai fazer sentido. Fantástico! É por isso que era tão importante a astronomia. A astronomia não é a arte de olhar para o céu e o que será que é aquilo? Não. A astronomia é a arte de observar o céu em busca de entender o movimento do mundo. As leis matemáticas que governam o mundo. É por isso que o céu é eterno. O céu é eterno. As estrelas são eternas. Por quê? Porque elas são o retrato da eternidade. Imitação móvel da eternidade. Elas são eternas, elas vão ficar sempre fazendo esse mesmo ciclo. Sempre se movendo, mas sempre nesse mesmo ciclo. E é o movimento que dá causa ao tempo. Perfeito? Muito bom, muito bom. Então passemos agora a um segundo momento da nossa análise. Depois de criar o mundo, o demiurgo cria os seres. Ele criou o mundo, criou uma alma para o mundo, certo? Agora ele vai criar os seres vivos. Então ele vai criar um corpo e uma alma também, para cada ser. Então ele cria os seres do mundo. Existem 4 seres, diz Platão. As aves, os peixes, os seres terrestres e os semideuses, os seres divinos. São 4 seres divinos também, claro. Claro. Primeiro Platão cria os semideuses. Cria semideuses. Semideuses. Deuses queriam governar ali a coisa. Semideuses. E ele pede para que esses semideuses criem os outros seres vivos. O demiurgo, né? Percebam, é muito engraçada essa parte. Eu, demiurgo, não posso criar os seres vivos. Então eu peço para vocês criarem. Então o que o demiurgo faz? Ele pega uma parte daqueles elementos que tinha sobrado da criação do mundo
dá uma misturada lá, como se fosse uma massinha, e entrega para os semideuses. E diz, olha, essa daqui é a parte superior da alma desses seres vivos. Crie o corpo deles e ponha no mundo. E aí ele cria. E ele cria essa parte superior da alma, essa massa que ele criou, o demiurgo, e ele divide essa massa em várias partes. E ele diz para os semideuses, olha aqui, essas partes são as diferentes almas do mundo. É um número limitado de almas. Depois, o demiurgo pega cada alma dessas, né? Eu vou recapitular para ficar bem claro para vocês. Primeiro o demiurgo criou os semideuses. Então estão os semideuses na frente dele. Aí o demiurgo falou para os semideuses, olha aqui, eu vou criar agora a alma dos seres vivos que vocês vão criar, tá bom? Tá. Vocês já criaram os seres vivos? Oh, já criamos, chefão. Tá lá, já guardado lá. Beleza, então agora eu vou criar a alma, tá bom? Tá bom, chefão. Certo. Então o demiurgo vai lá, pega a massinha, pum, pum, olha pro arquétipo e cria a alma. Um conjunto só. Aí pega esse conjunto, essa grande massa, e divide em várias partes. E diz, cada uma dessas é uma alma. É isso que ele faz. Ele dá a cada um dessas almas, ele dá um intelecto também. Uma inteligência. Uma parte superior. E depois, ele associa cada alma dessas com uma estrela no céu. Com uma estrela no céu. Se estas almas vivessem bem, ou seja, vivessem de acordo com o intelecto que eu estou dando, elas vão, depois de morrer, elas vão lá morar nessa estrela. Aí depois o demiurgo pega essas almas e leva elas para passear. Vem aqui, vem. E mostra para essas almas as leis do universo. Mostra o arquétipo. Mostra o mundo. Olha aqui o que eu criei. Vocês gostaram? Puxa, você fez um bom trabalho. Mostra. E aí depois ele fala assim, olha, se vocês viverem bem, se vocês viverem de acordo com a parte superior da alma, vocês vão se dar bem pra caramba. Certo? Agora, ele diz, não vivam para o corpo. Não submetam essa parte intelectual nobre da alma ao corpo. Senão vão se dar mal. E aí ele entrega essas almas na mão dos semideuses. Os semideuses pegam esta alma, as almas, né? E juntam no corpo, fazem uma coisa só e jogam no mundo. São os homens. Homem, masculino, homem. Esses homens começam a viver. Alguns vivem de acordo com a maneira que o demiurgo tinha explicado. Outros não. Outros desrespeitam. Outros, ao invés de se entregar ao prazer do intelecto, outros não. Se entregam aos prazeres do corpo, submetem o intelecto ao corpo. Esses que vão vivendo mal, eles vão sendo rebaixados a seres inferiores. Então aí vão surgindo, a partir dos homens, vão surgindo seres inferiores. Quais? A mulher, por exemplo.
A mulher é um ser inferior que surge de um homem que não soube viver como deveria. Como se fosse um rebaixamento, como se fosse uma série B, uma segunda divisão. Os homens estão lá. Quem vive bem continua sendo homem. Quem vive mal é rebaixado para a mulher. E se como mulher continuar vivendo mal, é rebaixado para animal. E se viver bem, volta a ser mulher e depois volta a ser homem. Mas assim surgiram os seres. A partir do homem, depois surge a mulher, e depois da mulher surgem os seres vivos, os outros seres vivos. Existe uma hierarquia de seres, de superioridade e inferioridade, na criação. Certo? Qual era a doença da alma? A doença da alma, o mal, é submeter a alma aos caprichos do corpo. Isto é, você pega esta alma que foi feita para pensar, para refletir, para contemplar o mundo, para estudar filosofia, para estudar astronomia, para estudar matemática, que são as leis universais. Pega essa alma e submete esta função nobre a ficar cumprindo os caprichos do corpo. É uma alma doente. Vejam, qual é a beleza dessa criação do homem? A beleza é o seguinte: o homem é duplo. O homem é corpo, o homem é alma. E a alma do homem tem um instrumento, é o seu intelecto. Este intelecto, ele tem dois elementos extraordinários que nos ligam com a eternidade, que nos tornam divinos. E esses instrumentos são: número 1, as ideias perfeitas que ele tinha, o intelecto tinha contemplado antes de vir ao mundo, quando Demiurgo os mostrou, e que por alguma razão, quando eles vieram para o mundo, eles se esqueceram. Segundo elemento, esse intelecto tinha a capacidade de abstrair as leis matemáticas que tinham dado, que eram o fundamento do mundo. Em outras palavras, aquele Demiurgo, que era acima de tudo um matemático, um arquiteto, quando ele fez a alma e deu à alma o intelecto, ele deu à alma a matemática. Ele deu à alma a capacidade matemática. E a capacidade matemática é, em suma, a capacidade de conhecer as leis fundamentais do universo e de entender o universo. Então a matemática, ela é verdadeiramente a ponte entre eu, finito, idiota, burro, imbecil, e o universo maravilhoso e ordenado. E a única chance de eu não ser um idiota é me dedicando à filosofia, à matemática, à astronomia, ao intelecto, à busca pela verdade. A matemática é a corda que une dois mundos. O mundo sensível
e o mundo das ideias inteligível. A matemática é a rede de relações, proporções, formas que interliga dois mundos. O homem pode ser um ser desprezível, mas enquanto ele estiver pensando em matemática, ele é divino. Enquanto eu estou comendo feijoada, eu sou desprezível, porque eu me dedico a uma atividade absolutamente mutável e secundária. Mas, quando eu me dedico a aprender geometria, eu estou tirando o véu, estou tirando as cortinas da lógica geral do mundo, da lei geral do mundo. É a capacidade do conhecimento matemático que faz do homem divino. O demiurgo, ele foi ainda mais fabuloso conosco. Ele nos deu um daimon, um demônio. O demônio aqui não tem nada a ver com o sentido bíblico. O demônio é um guia. O demiurgo nos deu um guia, uma espécie de orientador, que vai nos dizer, vá por esse caminho, vá por aqui, faça isto. Este nosso guia é este fulano aqui dentro que conversa com a gente quando a gente está sozinho. Quando a gente encosta a nossa cabeça no travesseiro e fica um cara falando com a gente, puxa, não deveria ter feito isso, é verdade. Nossa, como eu estou engordando. Ah, não, isso é bobagem da minha cabeça. Esse guia, um daimon. É por isso que dizia Platão, Sócrates, atente ao demônio que há dentro de você. Atente ao guia que está aqui dentro de você. Converse com ele. Alguns de nós chamam esse demônio de consciência. Mas pensem, e vejam se não é verdade que você tem uma espécie de outro eu dentro de você. Quando você faz alguma cagada e você vira para você mesmo e diz, nossa, eu não deveria ter feito isso. Será que é para você que você está falando? Para você mesmo? Como isso seria possível? Não. Isso é para um daimon, o demônio que vive dentro de você. O orientador que vive dentro de você. Te orientando, te dizendo o que fazer e o que não fazer. Então veja que o Deus foi sábio. Existe um outro princípio que governa o mundo e a nós, que é a necessidade. São os apetites. São as emoções. Mas o intelecto, que foi colocado tanto em nós como no mundo, ele existe para vencer a necessidade, para vencer os apetites do corpo. Portanto, quando passar uma mulher na minha frente, eu não vou pular em cima dela. Eu vou ouvir o meu daimon interior. Não faça isso. Vai com calma. Quando o fulano me fechar no trânsito, eu não vou sair do carro e quebrar a cara dele. Eu vou ouvir o daimon interior. Calma lá. Segura tua onda. Você poderia usar outra palavra para esse demônio interior. A palavra razão. Razão. Você não usou a razão. Use sua razão. Haja com a razão. O que é haja com a razão?
Ouça o seu demônio interior. Perfeito? Olha, gente, eu estou satisfeito pelo que nós já falamos. Eu recomendo fortemente a leitura do livro. O livro traz muitos elementos que eu não coloquei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem no e-mail, se vocês quiserem. O e-mail está no site da escola, que está no link sempre da descrição. Se vocês preferirem outra forma, façam perguntas aí nos comentários. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Para mim ficou posto o que eu coloquei aqui. Procurei fazer uma análise desse texto. Como surge o homem? Como surge o mundo? Foi a criação de um demiurgo, um matemático, um arquiteto, o arquiteto do mundo. E este matemático foi tão sábio que nos deu uma ponte para entender a sua criação, que é a razão e a matemática. E nos deu um instrumento de observação da natureza, que é o céu. Como o céu, como o retrato do movimento que rege o mundo, do movimento que indica a eternidade do mundo. Um matemático que cria nas suas criaturas uma ponte para entendê-lo e entender o arquétipo em que ele se baseou. Fantástico. Fantástico. Tá bom, gente? Gostaria de agradecer profundamente a atenção que vocês têm me dado. E até uma próxima, tá bom? Obrigado e até lá. Tchau, tchau.